O conflito israelense-palestino é um dos mais duradouros e complexos do mundo. Ele se concentra em um pedaço de terra relativamente pequeno no Oriente Médio, mas seu impacto reverbera globalmente. Por décadas, israelenses e palestinos estiveram presos em uma luta por autodeterminação, segurança e reconhecimento. Este conflito ceifou inúmeras vidas, deslocou milhões e alimentou ciclos de violência e desconfiança. Compreender as raízes desse conflito é crucial para qualquer pessoa que busca entender a situação atual e os desafios que estão por vir. Este vídeo irá mergulhar nos fatores históricos, políticos e sociais que moldaram o conflito, explorando os principais eventos, disputas em andamento e possíveis caminhos para uma paz duradoura. O impacto do conflito se estende além da região imediata, influenciando as relações internacionais e moldando as percepções sobre o Oriente Médio. O conflito não é apenas sobre terra, é sobre identidade, pertencimento e o direito fundamental a uma vida segura e digna. Para os israelenses, trata-se da realização de uma conexão histórica e religiosa com a terra e o estabelecimento de um porto seguro após séculos de perseguição. Para os palestinos, trata-se de recuperar sua terra natal ancestral, alcançar a autodeterminação e acabar com décadas de deslocamento e ocupação. No centro do conflito está a questão de como dois povos com reivindicações profundamente enraizadas na mesma terra podem coexistir pacificamente. A busca por uma solução justa e duradoura iludiu gerações de diplomatas, políticos e pacificadores. Este vídeo visa lançar luz sobre as complexidades do conflito, oferecendo uma perspectiva matizada que reconhece as narrativas e queixas de ambos os lados. As sementes do moderno conflito israelense-palestino foram semeadas no início do século XX, durante um período de grande convulsão global. A Declaração Balfour, emitida pelo governo britânico em 1917, desempenhou um papel crucial na formação da trajetória do conflito. Esta declaração expressou o apoio britânico ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, uma terra já habitada por uma população predominantemente árabe. A Declaração Balfour acendeu tanto a esperança quanto a apreensão. Para os sionistas, representou um passo crucial para a realização de seu sonho de um Estado judeu. Para os palestinos, sinalizou o potencial desapossamento e marginalização de sua comunidade. A redação ambígua da declaração e as promessas conflitantes feitas pelos britânicos a judeus e árabes lançaram as bases para futuras tensões e conflitos. Nos anos que se seguiram à Declaração Balfour, a imigração judaica para a Palestina aumentou, exacerbando ainda mais as tensões entre as comunidades judaica e árabe. A administração do mandato britânico lutou para manter a ordem enquanto a violência irrompia entre os dois grupos. As reivindicações concorrentes sobre a terra e o crescente senso de nacionalismo de ambos os lados criaram uma atmosfera volátil. À medida que a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, a situação na Palestina tornava-se cada vez mais insustentável. O Holocausto, que destacou a necessidade desesperada de um lar judeu, intensificou os esforços sionistas para estabelecer um Estado. Simultaneamente, a resistência palestina à imigração judaica e ao domínio britânico se fortaleceu. O palco estava montado para um confronto que remodelaria a paisagem política do Oriente Médio. Português subtítulos. As raízes do conflito israelense-palestino remontam ao início do século XX. A Declaração Balfour de 1917 teve papel crucial em sua trajetória. Ela expressava o apoio britânico a um lar nacional judeu na Palestina, terra já habitada por árabes. A declaração gerou esperança e apreensão. Para os sionistas, era um passo para o Estado judeu. Para os palestinos, sinalizava desapossamento. A ambiguidade da declaração e as promessas conflitantes aos dois lados criaram tensões. A imigração judaica aumentou após a declaração, agravando as tensões.
O mandato britânico teve dificuldades para manter a ordem diante da violência. As reivindicações pela terra e o nacionalismo crescente criaram um clima volátil. Após a Segunda Guerra, a situação na Palestina tornou-se insustentável. O Holocausto reforçou a necessidade de um lar judeu, intensificando o sionismo. Ao mesmo tempo, crescia a resistência palestina à imigração e ao domínio britânico. O cenário estava pronto para um confronto que mudaria o Oriente Médio. Em 1947, as Nações Unidas propuseram um plano de partilha que dividia a Palestina em estados árabes e judeus separados. Este plano, embora aceito pelos líderes sionistas, foi rejeitado pelos líderes árabes e pela comunidade palestina, que o viram como um desapossamento injusto de suas terras. O plano de partilha da ONU não conseguiu atender às preocupações fundamentais da população palestina e aprofundou ainda mais a divisão entre as duas comunidades. Após a votação da ONU, o mandato britânico terminou e o Estado de Israel foi declarado em 14 de maio de 1948. Esta declaração imediatamente desencadeou uma guerra entre Israel e os Estados árabes vizinhos. A Guerra Árabe-Israelense de 1948, também conhecida como Nakba, catástrofe pelos palestinos, resultou em uma vitória retumbante de Israel e no deslocamento de centenas de milhares de palestinos. A guerra teve um profundo impacto na paisagem demográfica da região. Israel expandiu seu território além das fronteiras delineadas no plano de partilha da ONU, enquanto centenas de milhares de palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas. A crise de refugiados que se seguiu tornou-se uma questão central e duradoura no conflito, com muitos palestinos vivendo em campos de refugiados por gerações. A Guerra de 1948 solidificou a existência de Israel, mas também cimentou o sentimento palestino de desapossamento e injustiça. A guerra deixou cicatrizes profundas em ambos os lados e lançou as bases para conflitos futuros. A questão não resolvida dos refugiados palestinos e as reivindicações concorrentes sobre a terra continuaram a alimentar as tensões na região. As décadas que se seguiram à Guerra de 1948 foram marcadas por tensões contínuas e conflitos intermitentes entre Israel e seus vizinhos árabes. Em 1967, eclodiu a Guerra dos Seis Dias, remodelando drasticamente o mapa geopolítico do Oriente Médio. Em uma campanha militar rápida e decisiva, Israel capturou a península do Sinai do Egito, as colinas de Golã da Síria e a Cisjordânia e a faixa de Gaza da Jordânia. A Guerra dos Seis Dias resultou em uma expansão significativa do território israelense e na ocupação dos territórios palestinos. A aquisição desses territórios, incluindo Jerusalém Oriental, que contém locais sagrados para judeus, cristãos e muçulmanos, adicionou uma nova camada de complexidade ao conflito. A ocupação dos territórios palestinos tornou-se um grande ponto de discórdia e uma fonte de resistência contínua. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur, um ataque surpresa lançado pelo Egito e Síria contra Israel, ressaltou ainda mais a natureza volátil da região. Embora Israel tenha repelido o ataque, a guerra expôs vulnerabilidades em ambos os lados e destacou a precariedade da paz. A Guerra do Yom Kippur serviu como um lembrete das questões não resolvidas e do potencial para um conflito renovado. As guerras dos Seis Dias e do Yom Kippur tiveram um impacto duradouro no conflito israelense-palestino. A ocupação dos territórios palestinos e o deslocamento contínuo dos palestinos agravaram ainda mais o conflito e criaram novos obstáculos à paz. As guerras também intensificaram o envolvimento internacional na região, com vários atores buscando mediar uma resolução. Seção 5. Territórios contestados: Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. A ocupação israelense da Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental continua sendo uma questão central no conflito israelense-palestino.
Esses territórios, capturados por Israel em 1967, são o lar de milhões de palestinos que vivem sob o domínio militar israelense. O status desses territórios e o futuro de seus habitantes estão entre as questões mais contenciosas do conflito. A Cisjordânia, um território sem litoral que faz fronteira com Israel e a Jordânia, é um ponto focal do conflito. Os assentamentos israelenses, estabelecidos na Cisjordânia desde 1967, são considerados ilegais pelo direito internacional e são um grande obstáculo à paz. A presença de assentamentos e a construção da barreira de separação fragmentaram a Cisjordânia e restringiram o movimento palestino e o acesso a recursos. A faixa de Gaza, um pequeno enclave costeiro que faz fronteira com Israel e o Egito, está sob bloqueio israelense desde 2007. O bloqueio restringiu severamente a circulação de pessoas e mercadorias, criando uma crise humanitária para os 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza. O bloqueio também contribuiu para as dificuldades econômicas e alimentou ciclos de violência. Jerusalém Oriental, lar de locais sagrados para 3 grandes religiões, é outro ponto crítico no conflito. Israel anexou Jerusalém Oriental em 1967, uma medida não reconhecida pela comunidade internacional. O status de Jerusalém, reivindicada por israelenses e palestinos como sua capital, continua sendo uma das questões mais sensíveis e intratáveis do conflito. Seção 6. Obstáculos à paz. Assentamentos, segurança e refugiados. Numerosos obstáculos impedem o caminho para a paz entre israelenses e palestinos. Esses obstáculos, profundamente enraizados na história e na dinâmica do conflito, representam desafios significativos para negociadores e pacificadores. Superar esses obstáculos requer o tratamento das questões centrais que alimentam o conflito e a construção de confiança entre os dois lados. Os assentamentos israelenses nos territórios ocupados são um grande impedimento à paz. A expansão contínua dos assentamentos invade terras palestinas e prejudica a viabilidade de uma solução de 2 estados. A presença de assentamentos também alimenta ressentimento e desconfiança entre israelenses e palestinos. As preocupações com a segurança são primordiais para israelenses e palestinos. Os israelenses citam a necessidade de se proteger da violência palestina, enquanto os palestinos exigem o fim da ocupação e das restrições que ela impõe às suas vidas. Abordar as preocupações de segurança de ambos os lados é essencial para criar uma paz sustentável. A questão dos refugiados palestinos, um legado da Guerra de 1948 e de conflitos subsequentes, permanece sem solução. Milhões de refugiados palestinos e seus descendentes vivem em campos de refugiados e comunidades na diáspora, ansiando por retornar aos seus lares ancestrais. Encontrar uma solução justa e duradoura para a questão dos refugiados é crucial para alcançar uma paz duradoura. Seção 7. A crise humanitária. Bloqueios, postos de controle e a vida cotidiana. O conflito israelense-palestino criou uma crise humanitária prolongada, particularmente para os palestinos que vivem nos territórios ocupados. O bloqueio de Gaza, a barreira de separação na Cisjordânia e os numerosos postos de controle em todos os territórios ocupados restringem severamente o movimento palestino e o acesso a serviços essenciais. O bloqueio de Gaza teve um impacto devastador na vida dos habitantes de Gaza. As restrições à circulação de pessoas e mercadorias prejudicaram a economia, criaram desemprego generalizado e limitaram o acesso à saúde, educação e outros serviços essenciais. O bloqueio também exacerbou o trauma psicológico de viver sob ameaça constante. Na Cisjordânia, a barreira de separação e a rede de postos de controle interrompem a vida diária dos palestinos. A barreira restringe o acesso a terras agrícolas, locais de trabalho, escolas e instalações de saúde, forçando os palestinos a suportarem viagens longas e árduas.
Os postos de controle também criam um sentimento de humilhação e ressentimento entre os palestinos. A crise humanitária nos territórios ocupados afetou a saúde física e mental dos palestinos. A falta de acesso a cuidados de saúde adequados, a ameaça constante de violência e o estresse psicológico de viver sob ocupação contribuíram para altas taxas de pobreza, desnutrição e problemas de saúde mental. Seção 8. Envolvimento internacional. O papel da ONU e de outros atores. A comunidade internacional está há muito tempo envolvida nos esforços para resolver o conflito israelense-palestino. As Nações Unidas desempenharam um papel central, aprovando inúmeras resoluções que pedem uma solução de 2 estados e o fim da ocupação. No entanto, apesar desses esforços, uma paz duradoura permanece indefinida. O Conselho de Segurança da ONU aprovou numerosas resoluções condenando os assentamentos israelenses e pedindo seu desmantelamento. A Assembleia Geral da ONU também reconheceu o direito dos refugiados palestinos de retornar aos seus lares ou receber compensação. No entanto, essas resoluções não foram implementadas. Vários países e organizações internacionais também estiveram envolvidos em esforços de mediação. Os Estados Unidos, a União Europeia, a Rússia e as Nações Unidas desempenharam um papel na tentativa de aproximar os 2 lados. No entanto, esses esforços foram prejudicados pela falta de confiança entre as partes e pela natureza complexa do conflito. A comunidade internacional continua a fornecer ajuda humanitária aos palestinos nos territórios ocupados. No entanto, a ajuda humanitária por si só não pode resolver as causas profundas do conflito. Uma solução política é essencial para acabar com a crise humanitária e alcançar uma paz duradoura. Seção 9. Caminhos para a resolução. A solução de 2 estados e outras propostas. A solução de 2 estados, que prevê a criação de um Estado palestino independente ao lado de Israel, tem sido há muito tempo a estrutura dominante para resolver o conflito israelense-palestino. No entanto, a viabilidade da solução de 2 estados tem sido cada vez mais questionada nos últimos anos, devido à expansão contínua dos assentamentos israelenses e à falta de progresso nas negociações. A solução de 2 estados exigiria um acordo negociado sobre as questões do status final, incluindo fronteiras, segurança, Jerusalém e refugiados. Os acordos de Oslo de 1993 lançaram as bases para uma solução de 2 estados, mas as negociações subsequentes não conseguiram alcançar um acordo final. Propostas alternativas à solução de 2 estados surgiram, incluindo a solução de um estado e o modelo de confederação. A solução de um estado envolveria a criação de um único estado, abrangendo Israel e os territórios palestinos, com direitos iguais para todos os cidadãos. O modelo de confederação envolveria 2 estados separados com uma estrutura de governança compartilhada. A viabilidade de qualquer solução depende da vontade de ambos os lados de se comprometer e tomar decisões difíceis. Uma paz duradoura exige o tratamento das questões centrais do conflito, incluindo o status de Jerusalém, a questão dos refugiados palestinos e as preocupações com a segurança de ambos os lados. Português Subtítulos. Seção 9. Caminhos para a resolução. Solução de 2 estados e outras propostas. A solução de 2 estados, com um Estado palestino independente ao lado de Israel, é a principal proposta para resolver o conflito, mas sua viabilidade é questionada devido à expansão dos assentamentos e à falta de progresso nas negociações. A solução exige um acordo sobre questões como fronteiras, segurança, Jerusalém e refugiados. Os acordos de Oslo de 1993 criaram a base para a solução, mas as negociações seguintes não chegaram a um acordo final. Surgiram alternativas, como a solução de um Estado e o modelo de confederação. A solução de um Estado criaria um único Estado com Israel e os territórios palestinos,
com direitos iguais para todos. A confederação teria 2 estados com estrutura de governança compartilhada. A viabilidade de qualquer solução depende da vontade de ambos os lados em ceder e tomar decisões difíceis. A paz exige resolver questões como o status de Jerusalém, os refugiados palestinos e a segurança de ambos. Seção 10. Um futuro incerto. Perspectivas para a paz e reconciliação. As perspectivas de paz entre israelenses e palestinos permanecem incertas. Décadas de conflito, desconfiança e oportunidades perdidas criaram uma situação profundamente arraigada e complexa. No entanto, apesar dos desafios, a busca pela paz continua essencial. Alcançar uma paz duradoura exige uma mudança fundamental na dinâmica do conflito. Exige liderança de ambos os lados disposta a fazer escolhas difíceis e compromissos em prol de um futuro melhor. Também exige apoio e pressão internacional para garantir que ambos os lados cumpram suas obrigações. A reconciliação entre israelenses e palestinos é um processo longo e árduo. Requer abordar as narrativas históricas e as queixas de ambos os lados, promover o diálogo e a compreensão, e fomentar a empatia e o respeito. A educação desempenha um papel vital na formação de percepções e na promoção da coexistência pacífica. O futuro do conflito israelense-palestino permanece incerto. No entanto, a alternativa à paz é a perpetuação do ciclo de violência e sofrimento. A comunidade internacional deve continuar a trabalhar para uma solução justa e duradoura que garanta os direitos e a segurança de israelenses e palestinos.